Que as bênçãos do divino amigo Jesus continue a permear esse ambiente, encontrando guarida nos nossos corações, que possamos estar sintonizados com a sua mensagem, os seus exemplos, e que nesta noite possamos aprender um pouco mais das lições de Jesus, buscando colocá-las em nossas vidas. Se o som não chegar até aí, por favor, reclamem, que é para que a gente possa corrigir. Que esta mensagem de Jesus possa realmente mudar as nossas vidas, porque se não for dessa forma, vai ter muito pouca valia ouvirmos sobre instruções tão valiosas e não tê-las, e não implementá-las, e não vivenciá-las, e não colocá-las na prática verdadeiramente em nossas vidas. Iniciando o nosso tema, nós gostaríamos de pedir a cada um de vocês, a quem quiser e puder, que possa vir um pouco mais para frente. Quem não quiser, não tem problema. Quem não puder, muito menos problemas terá. Não teremos problema de nenhuma forma. Eu estou apenas colocando este ponto, porque quem quiser também pode apenas mudar de lugar, um pouco para a direita ou um pouco para a esquerda, e depois eu vou dizer o porquê da solicitação. Eu estou me demorando nessa solicitação, é que um dos pontos da nossa abordagem do capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo, denominado moral estranha, e é chamado de moral estranha porque se fala, e todos nós já ouvimos, da alusão, da afirmação de Jesus, quando se refere a que abandonemos os pais e as mães. Aquele que amar mais o seu pai e a sua mãe, não será digno de mim. Está no Evangelho, não exatamente dessa forma, mas mais ou menos assim. Está também num outro momento em que Jesus determina que deveríamos deixar aos mortos o trabalho de enterrar os seus mortos. E neste capítulo também nós temos essa questão de hoje. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Por isso, este capítulo foi denominado de moral estranha, porque parece muito estranho tudo isso, quando a gente sabe que Jesus
é o príncipe da paz, é o maior exemplificador do amor no planeta Terra. E, por isto, esta informação inicial. Quando estivermos abordando mais detalhadamente esse assunto, nós vamos fazer algumas perguntas que eu já vou lê-las de imediato, porque é provável que não tenhamos tempo suficiente para fazer a abordagem de todas elas, e é por isso, mas cada um de nós, cada um de vocês também, podem já pensar rapidamente sobre isso. Porque temos dificuldade de mudar. E foi por isso que eu pedi esse exercício inicial, para que vocês reflitam numa coisa tão simples que é mudar de banco, mudar para o lado ou mudar para o outro, e por que a maioria de nós que já vimos aqui, que já viemos aqui, que estamos vindo aqui tantas vezes, normalmente nos acomodamos quase sempre no mesmo banco, na mesma posição. Às vezes vamos para o banco um pouquinho da frente ou um pouquinho de trás, que a gente esquece direitinho, né? Mas isso não é só aqui. Isso acontece em todos os lugares em que nos reunimos, nas salas de aula. As pessoas, inclusive, ficam até chateadas, às vezes, quando chegam num certo lugar, onde elas participam com uma certa frequência e encontram o lugar delas ocupado. Às vezes não falamos, mas sentimos aquela dificuldade, sentimos aquele constrangimento, sentimos aquela intromissão, sentimos aquela mudança. E olhe que nós não estamos falando de uma coisa profunda. Se nas coisas simples, se nas coisas tão rotineiras, se nas coisas tão comuns e frequentes em nossas vidas, nós temos essas dificuldades de mudar, imaginem nas verdadeiras mudanças. Como é que a gente fica mesmo nas verdadeiras mudanças? Quantas vezes nos dirigimos para determinados lugares por um certo caminho e sem dar uma oportunidade a ir pelo outro lado, aí por um determinado caminho que pode ser às vezes mais curto ou que pode ser às vezes mais longo, mesmo porque essa coisa de curto e longo num planeta circular é muito relativo. Mesmo porque o tempo também, a gente imagina que o caminho mais apropriado, mais próximo, vamos pensar aqui, ali tem um corredor, desse outro lado, ou vamos imaginar uma coisa mais simples, vamos dizer que essa porta estivesse trancada. Para a gente entrar para aquela sala ali, o mais perto seria por aquela porta. Mas se ela estiver trancada, vai ser mais rápido e mais adequado que a gente vá pela outra. Isso requer de nós uma certa atenção, requer de nós uma avaliação frequente, para saber se o que estamos fazendo, se como nós estamos nos comportando, se é o melhor que pode ser feito. E se nós estivermos repetindo, nós já poderemos chegar a uma conclusão,
que não é o melhor. Porque se estivermos repetindo, e aí nós temos uma questão, a segunda questão que está anotada aqui, mas eu vou logo lançar todas as questões que eu falei, fiz até comentários sobre a primeira, mas eu quero deixar lançadas todas as outras, tá? E as perguntas são, a primeira, aquela que fizemos, por que temos tanta dificuldade de mudar? E olha que nós estamos fazendo questionamentos, mas nem sempre estamos dando respostas, porque as respostas, nem sempre a minha resposta serve para o outro. Somos criaturas que estamos em condições diferenciadas nesse planeta, temos karmas diferentes, temos necessidades diferentes de aprendizagem, e então, nem sempre a resposta serve para todos, a não ser aquelas respostas que Jesus sabiamente colocou para nós, nos englobando a todos, nos concitando, por exemplo, ao perdão, serve para todos, nos concitando ao amor, serve para todos, nos concitando a tolerância, a cooperação, a harmonia, a paz, que é o texto principal do nosso questionamento de hoje. É evidente que essas abordagens são gerais e restritas. Serve para todos nós. Mas aqui entre nós, nem sempre a receita do bolo é válida para todos. Então, a segunda pergunta é: por que nos acomodamos na zona de conforto se sabemos que ali estacionamos? Porque nos acomodamos na zona de conforto se sabemos que ali estacionamos. A terceira pergunta o terceiro questionamento: por que somos grosseiros às vezes, e às vezes também indiferentes, se sabemos que isto atrapalha a harmonia geral? Por que temos dificuldade em aceitar opiniões diferentes das nossas? Essa foi Jesus que colocou, está registrado em seu Evangelho, mas nós incluímos aqui: porque vemos o argueiro no olho do outro e temos dificuldade de ver a trave nos nossos próprios olhos. E ainda, porque queremos quase sempre o melhor para nós próprios, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos entes queridos, para os nossos grupos. Parece que isso é o melhor que nós podemos fazer. Querer o melhor para estes que nós estamos falando. Quando esse melhor não entra em conflito com o nosso próprio interesse. Porque se entrar em conflito com o nosso próprio interesse, nós temos diversos ditados que ensinam: puxa a brasa para a tua sardinha,
Até aquele ditadozinho meio aproximado do Evangelho. Mateus, primeiro os teus, e por aí vai. Cada um por si e Deus por todos. Olha lá, está cheio disso. E aí, essa é a última pergunta que nós anotamos aqui. É claro que tem inúmeras outras que nós poderemos fazer, né? Mas, no título, não vim trazer a paz, vim trazer a espada, que é o âmago da nossa questão hoje, que nós já vimos que o maior exemplo de amor e de paz, o príncipe da paz, deveria estar querendo nos ensinar algo, e trouxe essa expressão com um certo objetivo. Já foi colocado esse tema em algumas vezes dessa tribuna, que, na verdade, essa paz aí, ela, na verdade, ela não tem o significado da paz e da harmonia. Ela tem o significado da zona de conforto, do estacionar em determinadas posições. E a espada, ou a divisão a que Jesus se refere, nos coloca, através da atenção, que é uma outra recomendação também do mestre, da atenção que devemos ter em situações todas das nossas vidas, para que possamos travar a maior luta que precisamos travar. Todos já ouvimos que não adianta vencer um imenso exército, não adianta vencer os outros, que na verdade a gente nem vence, porque o vencido sempre vai se colocar pretendendo uma revanche. O vencido sempre estará a postos, encarnado ou desencarnado, para vir tentar mudar a situação. Consequentemente, nós só podemos entender como vitória o momento de conciliação, o momento de harmonia, o momento de perdão, o momento de entendimento, o momento de concordância. Só vai vencer aquele que estiver nesta sintonia do amor, que traz todas essas questões, todos esses aspectos que nós colocamos. Então, por que seria, ou por que é, que nos acomodamos na zona de conforto, se sabendo que naquele ponto estamos estagnados como uma água que não serve para nada, uma fonte parada, uma fonte que não faz nenhum serviço, que não sacia a sede, que não limpa, que não escorre pelo rio e fica parada e estagnada. Podemos até ter alcançado pontos importantes da nossa vida, mas se não estivermos dispostos a permanentemente sair da zona de conforto, fazer o movimento da mudança,
vamos ficar repetindo as encarnações. E aí, é evidente que isto está ligado também a essas outras questões que nós colocamos aqui. A dificuldade, por exemplo, de ver o argueiro no olho do outro, de ver o defeito do outro. Parece que a gente tem muita dificuldade em olhar para si mesmo, de se interiorizar, de silenciar um pouco e entrar em contato com a nossa alma, com o nosso espírito, com a divindade que habita dentro de nós, de todos nós, seja em que situação estivermos, habita, mas se nós não sintonizarmos, ficaremos fora desse alinhamento. E é isso que nos faz, que nos deixa nessa dificuldade imensa de fazermos as mudanças, de aceitarmos as opiniões diferentes, porque o orgulho, consciente ou inconsciente, nos informa que que já estamos num ponto que não temos muito a aprender. Embora a gente diga que tem para aprender, embora a gente diga que necessita de aprender, embora a gente vá à escola, vir aqui, isso aqui também pode ser uma escola. A vida toda é uma escola. Mas não adianta estarmos na escola e não termos a atenção. Não adianta estarmos na escola e não termos a posição de discípulo. Porque nós sabemos que o discípulo é aquele que entra em contato com o ensinamento, que entra em contato com a instrução e se compromete com esse ensinamento e com essa instrução, e que procura pautar a sua vida dentro desta instrução. Senão, ele fica como um aluno comum da vida, que pode até estudar muito, pode até aprender muito, pode até falar muito das coisas, mas não vive as coisas. E olha que nós não estamos falando daqueles que agem de má fé. Nós estamos falando apenas daqueles que ainda não estão comprometidos com isto, ou daqueles que não estamos comprometidos com isto. Então, estas questões que foram abordadas muito superficialmente, porque o tempo e a habilidade do instrutor é limitada, mas que elas nos sirvam para uma reflexão, que elas nos sirvam principalmente para entendermos que a espada que Jesus acena com ela para as nossas vidas é para que nós possamos fazer a nossa própria luta interna, de vencermos a nós mesmos, no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa omissão, na nossa indisposição, na nossa falta de tolerância, na nossa dificuldade com os outros e até mesmo com nós próprios. Dificuldade de perdoar o outro e a dificuldade de perdoar a si próprio. Que nós possamos compreender isso.
que nós possamos usar a espada e termos a vitória que precisamos tê-la, e termos a vitória que podemos tê-la, porque está nas nossas mãos essa possibilidade, está nas nossas mãos essa espada, e a doutrina espírita nos ensina isto muito bem, que possamos utilizá-la da melhor forma. Obrigado.